Olá, coletivo de Gêmeos, tudo bom? Como estão? Vou realizar para vocês a leitura atemporal e geral, ok? Fiquei um tempinho afastado das leituras, bastante trabalho, bastante estudo, e aí me ausentei por um tempo. Comecei agora com um áudio diário, vocês podem acompanhar pelo canal. Diariamente é postado um vídeo de 2 cartas, ok? Auxiliando com relação ao dia de vocês, e vou recomeçar as leituras dos signos, ok? Parei em Gêmeos. Até tem uma amiga do canal que fica me cobrando, né? Alex, vai sair Gêmeos ou não vai? Vai. Pode ver, é à noite agora. Eu vou fazer, principalmente por ela que fica pedindo, né? Alex, vai sair ou não vai? Então, é isso. Às vezes nós damos uma pausa e sumimos, mas quando somos cobrados, retornamos. Ser cobrado é importante, tá? Então vamos lá. Alitash, Divina Espiritualidade, guias, seres de luz, Divino Tronco Ancestral, me tragam as informações para o coletivo de Gêmeos. Coletivo de Gêmeos, o que eles precisam saber no momento, por qual situação estão passando e em que nós podemos auxiliá-los nesta jornada. Coletivo de Gêmeos. Vamos lá. Primeira carta, o julgamento. Ok? Também conhecido como chamado ou carta do karma. Segunda carta, as de espadas. Terceira carta, a imperatriz invertida, ok? Por enquanto, fundo do deck, a louca, também conhecido por louco. Depois eu jogo mais para clarificar. Não, já vou jogar. Clarifica o julgamento, que aí o jogo fica até mais rápido, né? Olha! 8 de paus invertido. Clarifica o as de espadas. 5 de espadas. Clarifica a imperatriz invertida, por favor. Como obstáculo, o mago. Como obstáculo, fundo do deck, as de pentáculos. Ok? Gêmeos, a história é a seguinte. Como diz os contos, né? Era uma vez uma pessoa que recebeu um chamado, teve uma ideia, uma brilhante ideia que poderia fazer com que ela tivesse uma ascensão, pudesse chegar a patamares mais elevados, onde há uma satisfação pessoal, há um senso de gratidão para com o cosmos, com o universo, né? Tudo está dando certo para mim, mas não houve o atendimento a esse chamado. Que chamado é esse? O chamado da nossa própria consciência. A nossa consciência, ela nos direciona aquilo que está propenso, está no nosso plano de vida, ok? Muito das coisas que nós fazemos é conduzido pelo nosso subconsciente, mas o nosso consciente é que materializa as coisas, de fato. Nós sempre devemos trazer do inconsciente para o consciente para conquistar. E aqui o que eu vejo é
vocês tiveram esse chamado, o sopro veio e disse: faça tal coisa. E a pessoa não escutou, não atendeu este chamado. 8 de paus invertido, o julgamento. Depois a pessoa sofre. Depois a pessoa entra em conflitos. Depois a pessoa se sente derrotada. Por quê? Porque ela não deu ouvidos a si própria. O As de Espadas são grandes ideias que nós temos, grandes caminhos a serem percorridos, traçados, planejados. Ah, se o arrependimento matasse, né? Eu estaria morto. Mas não vamos ver de uma forma negativa, vamos ver como um grande ensino. Se nós nos culparmos por não ouvir a nossa intuição, o nosso Espírito Santo, como alguns chamam, outros vão dizer o nosso daimon, né? O nosso sagrado anjo guardião e por aí vai. Cada pessoa vai dar um nome para essa voz que nós ouvimos. Não conseguimos materializar as coisas se não estivermos atentos a essa voz que apenas sussurra ao nosso ouvido. Temos que compreender que, diferente das igrejas, dos templos, onde o sacerdote, os membros daquela congregação têm alto-falantes, têm microfone, correto? Para falar bem alto, para que todos ouçam. A intuição, ela sussurra, fala baixinho. É por isso que precisamos contemplar o silêncio. É por isso que precisamos entrar em meditação, em oração, nos retirarmos para os lugares silenciosos para orar. Lembram do Cristo? Jesus? Ele se retirou para os montes, se retirou para o deserto. Por quê? Porque ele queria ouvir esse sussurro, ele queria ouvir o Pai falando com ele. O Pai que fala conosco é essa voz. Não se trata apenas do Pai, se trata do mundo espiritual, tentando entrar em contato, falando bem baixinho. Para isso devemos limpar os nossos ouvidos regularmente, aprender a ouvir mais do que falar, aprender a ficar atento aos insights que vamos ter durante o dia a dia, porque tudo é conduzido pela espiritualidade. Não fazemos quase nada sem o mundo espiritual. Tudo há o dedo deles envolvido, seja os da luz, seja os das sombras. E está tudo bem. Tem uma pessoa que eu sigo que ele costuma dizer: não fumamos um cigarro sozinho, não bebemos sozinhos, não caminhamos sozinhos. Sempre estão conosco. Então, o grande puxão de orelha para Gêmeos é: presta mais atenção na tua intuição. Estudem sobre a intuição, descubram este mundo espiritual interno que te sopra muitas vezes por dia. Qual caminho seguir? A primeira voz, não a segunda, não a terceira. Também fico repetindo isso quase sempre.
porque são coisas básicas. Não repetimos muito o complexo, repetimos o simples. É o arroz com feijão do dia a dia. É aí que está o segredo. Deus, ele tenta facilitar as coisas para nós. Nós é que complicamos. O as de pentáculos no fundo do deck, 10 de paus, o hierofante. Olha a situação do hierofante. Entende? Ouvir a voz, né? Para que tu tenha um ganho, tu perdeu aqui uma oportunidade. Te foi dado a ideia, te foi dado o insight e tu não ouviu o chamado. Mas nem tudo está perdido. A partir do momento em que tu teve, a questão é, tu te lembra o que era? Às vezes era um curso que nós poderíamos fazer e deixamos de fazer, nos foi mostrado. A espiritualidade, ela fala conosco o tempo todo, às vezes não é somente a voz, às vezes é até mesmo na TV, é no computador, é caminhando na rua. Entende? É um panfleto que alguém te dá, é uma dica que alguém fala. Eles falam conosco de todas as formas. Só que nós não estamos acostumados a ouvir a espiritualidade falando conosco. Nós vemos uma TV, nós vemos um rádio, nós vemos uma pessoa entregando panfleto. Nós não vemos um mundo espiritual ali. Nós não vemos Deus ali. E Ele está ali. Está em tudo. Permeando tudo. Então, para cada pessoa que eu estou me dirigindo do coletivo de Gêmeos, façam uma retrospectiva dos teus pensamentos, das tuas grandes ideias, dos últimos 6 meses para cá, ok? 6 meses? Dos últimos 5 a 8 meses, entre 5 e 8 meses para cá, que ideias tu teve? O que tu pensou em fazer e não fez? Seja estudos, seja cursos, seja trabalho, seja mudanças de cidade, seja inícios de relacionamento, fins de relacionamento. Para cada pessoa vai ser uma situação. Mas vocês tiveram uma ideia e não concretizaram, não deram andamento, isso ficou parado, isso iria mudar a tua vida, te colocar numa posição melhor. E tu está ainda carregando a pedra do Sísifo, né? Morro acima. Olha só. Esse 10 de paus é carregar a pedra de Sísifo. Não aguento mais esta vida, não aguento mais este trabalho, não aguento mais este relacionamento, não aguento mais essa situação. Situações incômodas, elas vêm para a nossa vida para que nós venhamos a tomar uma ação. Só que nós nos refreamos até ter a ideia. Aí a ideia vem, a ideia surge. Eu tenho a força, né? Muito He-Man, isso aqui, muito She-Ra. Eu tenho a força. Quem poderá me parar depois de eu ter essa ideia? Somente eu mesmo. Não atendendo o chamado. Não atendendo a ideia. Não acolhendo, não acreditando. Quantas vezes nós não acreditamos em nós mesmos? Ah, essa ideia foi minha? Ah, nada a ver. Não, é furada. Isso aí não vai dar certo. Vocês têm que entender que nós somos 2 pessoas em uma. No mínimo, no mínimo. Não vamos nem colocar o resto, né? Não vamos nem colocar o todo em nós. O divino.
Vamos colocar somente estes dois seres, que agora eu consegui, né? A minha estatuazinha do Buda, maravilhosa e linda. Olhem o que nós somos: luz e sombras. Então temos uma ideia brilhante que meditamos, maravilhosos, né? Tive uma ideia. O outro vai dizer: essa ideia é uma ideia besta. Isso não é para ti. Entende? Ele está fazendo algo errado? Não, ele está te testando. A função da nossa sombra é nos testar, é nos provocar, é nos irritar, para nos testar, para que possamos superá-la, dominá-la, não subjugá-la, mas compreendê-la e não dar atenção ao que ela diz, mas superá-la com a nossa luz. Então, cada ideia que tu tiver, grandiosa, ideia que vai te levar para frente, uma ideia que vai te dar um padrão de vida agradável, a tua sombra, ela vai te jogar para o lado contrário. O teu maior inimigo é tu mesmo, entende? Não tem que exorcizar, não tem que mandar embora, não. É algo que nasceu contigo e vai até o fim. E tá tudo bem. Aqui o meu rosto, vocês podem ver, tem um lado mais iluminado, né? E tem um lado mais escurinho. Não tá batendo a luz aqui. O que seria essa luz? Seria o Criador, o Sol, né? Apolo, a luz crística, o Espírito Santo. Aqui já é o lado oculto da Lua. Apesar que meu rosto está ficando cada vez mais redondinho. Então, nós sempre teremos este nosso inimigo, que não é inimigo, é um amigo, mas ele vai jogar contra o nosso time, para nos fazer crescer. Às vezes ele vai se revoltar contra nós mesmos e vai dizer: deu para ti. Levanta daí, vai procurar algo para fazer, né? E nós nos levantamos. Muitas vezes, quando a sombra assume, né? Nós fazemos às vezes barbaridades. Vamos embora de casa, quebramos os pratos, brigamos, xingamos, saímos por aí, trocamos de casa, trocamos de emprego, trocamos de mulher, trocamos de homem. A gente faz uma barbaridade. Mas tudo foram provocações necessárias para que tu atingisse novos níveis na tua jornada, na tua caminhada. Então, até quando as coisas são ruins, elas são boas. Desde que não fira os outros. Entende? Só que, enquanto for inconsciente, vai ferir. E aí está o mistério da nossa espiritualidade, da nossa evolução espiritual, da nossa busca, aprender a controlar este lado negativo e transformar também em luz. Uma luz negra, sabe aquelas luzes de boate? Que deixa a camisa branca roxa? É o que a gente tem que fazer. Uma luz negra, uma dessas a gente já coloca um jogo de luz ali mais legal e tal, e faz uma discoteca. Assim é a vida. Então, nós estamos constantemente lutando contra aquele que diz: não escuta a voz. Vão encher a nossa cabeça de barulho, né? Por que nós não conseguimos compreender a nossa intuição? Porque eles vão nos dar milhões de pensamentos, de problemas, de situações para não ouvir os nossos amigos espirituais da luz que querem nos dar um caminho melhor, mais tranquilo. Tenta ler um livro, tá aqui um livro. Tenta ler um livro com alguém falando ao teu redor, ou duas pessoas. Não consegue. Tu até lê, mas não vai ficar gravado, porque a voz das pessoas vai entrar no teu ouvido também.
Entende? E isso acontece com os pensamentos que nós temos, que são influenciados pela nossa sombra e outras sombras externas a nós que também influenciam. Então, nós temos muito para dar errado, mas o que quer fazer com que dê errado também faz com que dê certo. No passado, como eu disse, 5 a 8 meses atrás, tu teve a ideia e não colocou em prática. Faz a retrospectiva, descobre qual era a ideia e coloca em prática. Para ontem, porque tu já está atrasado de 5 a 8 meses nesses preparativos. Nada é da noite para o dia, as coisas demoram, entende? Já era para tu estar mais avançado e avançada, por isso que está sofrendo. Por quê? Porque perdeu a oportunidade. É como pegar um ônibus, né? Tomar um ônibus. Estou na parada, corri, perdi o ônibus. Vou ter que esperar ele fazer a volta. E aí tomarei o ônibus. Mas vou ter que esperar. Vocês perderam o ônibus. Agora espera ele fazer a volta. E aí vocês vão poder pegar ele de novo. Por que eu digo ônibus? Porque são as energias. Elas realmente fluem. Entende? São cíclicas. Elas vêm, passaram. Depois, se tu tá aqui embaixo, tu vai ter que esperar de novo. A hora que ela vier, tu pula nela, monta nela. Tipo história sem fim. E aí tu vai lá pra cima. Entende? Compreendeu? Então, o tema de vocês, dessa leitura, será: perdi uma chance, mas não a oportunidade. Perdi uma chance, mas não a oportunidade. Por não estarmos atentos às situações, perdemos a chance. Mas como as coisas são cíclicas, elas vêm e elas vão, é só eu sentar e esperar e ela vai passar de novo. E quando ela passar, eu vou estar atento e vou pegar, eu já sei o que é. Entende? Por exemplo, quer fazer a prova do Enem. A prova do Enem tem uma data, correto? A matrícula de uma faculdade também tem uma data. Perdeu lá, tem que esperar agora próximo ciclo. O emprego, perdi aquela oportunidade. Eles vão contratar de novo. Quando? Final do ano, sempre aumenta a produção, aumenta as vendas, então significa que eu tenho que pressionar mais agora. Já tem os lugares onde eu posso ir. Entende? Esses são apenas exemplos simples, como eu digo, o arroz e o feijão. Adapta para a tua realidade. O que tu perdeu, que tu precisa recuperar? Qual foi a ideia brilhante que tu teve? Que nunca é só nossa. Também é do mundo espiritual e dos nossos amigos que nos auxiliam. Minha barba tá meio estranha, parece que tá meio partidinha no meio. Então, perdeu a chance, não a oportunidade. Ela vai retornar. Fica atento a esse ciclo, a esse retorno, pula em cima dela e segue teu caminho, gêmeos. Ok? Espero ter te ajudado. Demorei, mas quando eu demoro, me chamem, me cobrem, aí eu retorno, senão eu sumo. Assim como alguns inscritos também somem de vez em quando, tipo, cansam, né? O Alex não apareceu mais, cansei dele. Mas tá tudo bem, nós não estamos aqui competindo com ninguém, nós estamos aqui nos divertindo com a vida. Nós estamos experienciando coisas, né? Então, eu não foco muito em coisas, eu experiencio coisas. Então, por isso que às vezes eu sumo.
Tipo o mestre dos magos, né? O mestre dos magos sumia. Quando aparecia uma dificuldade, ele aparecia. Dava mais uma dica e sumia. E assim sou eu. Mas agora com o vídeo das cartas do dia, aí fica difícil, né? Aí tem que gravar. Hoje é domingo, eu gravei. Porque é diário. Aí nesse aspecto é bom, porque aí me prende, né? Aí eu tenho que fazer. É um compromisso, como diz uma amiga minha, quando nós colocamos a cara, a tapa, a amostra, quando nós criamos um nome, nós abraçamos uma causa. Então nós devemos trabalhar. Não temos mais autonomia, né? Só que eu nunca parei de trabalhar e nunca parei de estudar. Então, segundo o meu ponto de vista, com a espiritualidade eu tô ok. Então, tá tudo jóia, é só alegria. Gêmeos, vamos dar a volta por cima, Gêmeos. Vamos ficar atentos, vamos entender mais a nossa sombra. Convido desde já aos amigos, né, que quiserem me adicionar no Facebook. Tem Instagram também, mas o conteúdo maior ele tá no Facebook, postado diariamente, vários temas que nos ajudam a compreender o mundo espiritual, a nós mesmos, nossa luz, nossa sombra. Trabalho principalmente com relação a essa dualidade, né? Porque foi um caminho que eu trilhei e me ajudou muito, abriu as portas da minha percepção, da minha vida, e aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros também. Então aqueles que se sentem imbuídos a esta temática, sejam bem-vindos. É só adicionar lá, Alex Carvalho Tarô, Facebook, vai aparecer minha cara feia, e aí vocês podem adicionar e serão bem-vindos, ok? Fiquem na paz, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.